Pasta de dente para criança é diferente? Uma das situações que a gente fala bastante é um creme dental específico para criança até 6 anos de idade. Por quê? Porque o creme dental tem flúor. O excesso de flúor, ele causa fluorose nos dentes. Não nos dentes descidos, né, que são na primeira dentição, mas sim na segunda dentição, que se transforma na dentição permanente. O excesso desse flúor, já temos flúor no alimento, algumas frutas, né? Temos flúor na água de abastecimento, já aqui de Curitiba já tem flúor. E o creme dental com flúor, geralmente tem um gosto bom, né? Foi feito já para criança por conta disso, melhorar o hálito, para a criança aceitar bem. Então, um tutti-frutti, um moranguinho, e a criança ingere isso. A quantidade ingerida, que já está fazendo a formação dos dentinhos permanentes, 2, 3 aninhos, que começa a formação dos dentes permanentes, já que vai ser trocado com 6 anos, vem toda aquela dentição branca, manchas brancas nos dentes permanentes. Os primeiros dentes a nascer já vem com várias manchinhas brancas, isso aí é a fluorose. Então a gente preconiza que até os 6 anos o creme dental para a criança seja sem flúor, zero flúor. Mas ele é doce também? É doce também, a única coisa que ele não tem é a quantidade de flúor. Porque como eu falei, já tem na água, já tem nos alimentos. Então o excesso, porque a criança engole, vai fazer essa formação da fluorose. E essas manchas nos dentes, elas são definitivas? Olha, é umas manchinhas que a gente consegue talvez diminuir, mas sair mesmo, ela às vezes não, dependendo do grau e a intensidade disso. Algumas a gente consegue remover com microabrasão, outros tipos de tratamento, e algumas não tem jeito. Depende muito da quantidade de flúor ingerido nessa época. Então, por isso que a gente orienta muitos pais a cuidarem com creme dental sem flúor. O flúor é ótimo para a criança, ele previne cárie e tudo mais. Só que ele é bom tópico, passar sobre os dentes, não engolir, que é o que a criança faz. Bom, criança, depois de 1 ano e meio, 2 anos, os pais já começam a incentivar a própria criança a escovar os dentes, né? Que cuidados tem que ter nessa época? Então, a gente fala muito a criança, por si só, ela quer ser bem independente na escovação. É bastante interessante deixar a criança fazer a escovação deles, mas a supervisão do adulto, sabe? O adulto, o pai, a mãe, o responsável que fica com a criança durante o dia, tem que fazer uma escovação mais vigorosa. E a criança, por si só, não tem uma coordenação motora ainda para fazer essa escovação, né? Adequada. Tem, é claro, a coordenação, normalmente mas... só escova pois os dentes da frente. Isso mesmo. Então tem que ter uma escovação mais vigorosa, mais com uma supervisão de um adulto, sabe? Pelo menos, quando a gente fala assim, durante o dia a gente sabe que é complicado para as mães e pais que trabalham, muitas crianças ficam na escola, mas é muito interessante que os pais supervisionem e façam a escovação das crianças assim, sempre que possível. Sabe? Depois de usar a escova, escovar bem os dentes, as pessoas esquecem também de escovar a língua. É importante também escovar a língua. Muito importante fazer a escovação da língua, porque na língua geralmente a gente faz uma formação de saburra, né? Então tem os limpadores de línguas que são adequados para isso, ou simplesmente a própria escova, não precisa nenhum artefato diferente para isso. A própria escova dental, fazendo a escovação da língua de trás para frente, vai remover essa saburra, que vai melhorar o hálito e evitar a formação de bactérias também na cavidade bucal. Você falou em hálito. O mau hálito, ele é provocado também pela má escovação de dentes? Sim, muitas vezes sim, a grande maioria das vezes sim. O mau hálito é provocado pela falta da higienização. Muitas pessoas não têm o hábito do fio dental, que é muito importante. A escovação é vigorosa, é interessante, ela vai tirar o excesso de placa ali dentária, fazer uma formação de um biofilme para evitar que as bactérias, né, se proliferem ali, causando a cárie. Mas só que o uso do fio dental, porque entre os dentes é o fio dental que age. Ele que vai fazer a remoção desse alimento, desse restinho de geralmente essas coisas mais fibrosas, as cáries. É só o fio dental que vai ser mais eficaz ali. Você precisa ir pelo menos de uns 5 minutos para fazer a limpeza com o fio dental, não é uma limpeza rápida? Não é uma limpeza rápida. Uma vez por dia é suficiente? Olha, a gente pede assim, pelo menos uma vez no dia. Claro, se você conseguir fazer uma escovação vigorosa no almoço, passar o fio e à noite a mesma coisa, excelente. Mas se não, dê prioridade para passar ou após o almoço, ou principalmente antes de dormir, que é onde vai fazer, dormindo, abaixa um pouco a salivação, e daí tenha mais propensão a fazer a cárie dentária. Então, principalmente se for para optar, opte para fazer isso à noite. Fazer uma boa escovação, né? Não tirar as escovações durante o dia, que 1 ou 2 escovações é muito pouco, né? Uma escovação tem que ser mais vigorosa pela manhã, depois de um café, depois de um almoço, um lanchinho à tarde, alguma outra coisa. Indicação é da escovação, e principalmente nunca chegar a dormir sem fazer escovação, né? Fazer a escovação, o uso do fio dental e às vezes até do enxaguante bucal, que também favorece bastante
o hálito e a remoção dessas bactérias. Os enxaguantes bucais, eles realmente funcionam na higienização dos dentes ou eles são apenas para dar um hálito melhor? Ele é bom sim. A gente recomenda fazer o uso do enxaguante bucal, principalmente após as refeições. Se fez a escovação, não precisa fazer toda hora que faz a escovação, fazer um enxaguatório bucal, porque a maioria deles vem com quantidade de flúor. E o flúor, como a gente falou, é benéfico. O flúor tópico sobre os dentes é benéfico. Então, o enxaguatório, além de melhorar a parte do hálito, né, claro, com a escovação da língua, a escovação correta dos dentes, ele vai ajudar na formação desse biofilme, né? E o flúor tópico sobre os dentes, ele favorece muito. E o antisséptico, a maioria deles são antibactericidas, né? Então, ajuda bastante.